acredito que todo mundo já esteja sabendo, né? Cada culto de quarta-feira, um supervisor está lendo, me ministrando. E eu lembro a ministração da Rebeca, que foi lindo. E eu falei assim, nossa Deus, eu queria falar sobre a mulher samaritana, né? Eu falei, glória a Deus. Aí depois veio a pastora, né? A pastora falou sobre Davi, achei muito top. Falei, pronto, agora o que eu vou falar? Pensei comigo, né? E aí foi passando as pessoas, né? Eu falei, amém, Deus. Estava lendo, mas sabe quando não encaixa? Né? A gente não pode subir aqui, tipo, vou falar qualquer... Não, tem que queimar dentro da gente. E aí, de ontem para hoje, o negócio desceu. Falei, glória a Deus, Deus. E hoje eu quero estar falando com vocês sobre a intenção. Adoração intencional. Vocês colocam para mim, por favor, o tema? E nós vamos estar lendo hoje sobre isso. Né? Deus me deu várias coisas, mas tudo dentro do livro. E esse livro ele é muito interessante, gente. Quem puder ler, ele é muito interessante, porque ele fala da história da igreja. Ele fala como surgiu, né? A Rebeca mesmo falou sobre a unificação da voz, né? Antigamente não poderia alguém cantar mais alto. Era uma voz só que soava, né? O que era pecado dentro da igreja, instrumento era pecado dentro da igreja. E com esse livro eu pude entender o mover do Espírito Santo, porque, gente, em todos os lugares a música faz parte do nosso dia a dia. Em qualquer lugar, gente. E aí eu comecei a pensar, desde a infância. Uma criança que está na creche, o que ela ouve lá todos os dias? Música. Você vai num consultório, tem música. Você vai no mercado, tem música. No seu trabalho, provavelmente, tem música. Todos os lugares tem música. Ou seja, a música ela passou a ser companheira todos os dias nossa. Só a questão não é a música, e sim o que nós estamos ouvindo hoje. Como nós temos alimentado os nossos ouvidos. Porque a questão da música é a letra. E quando nós deixamos qualquer tipo de palavras entrar no nosso coração e no nosso subconsciente, ela vai gerar uma reação. E eu fui estudar um pouquinho, né? Eu fui no livro, mas eu fui dar uma pesquisada. E no livro ele fala assim que os jovens, eles não se encontraram naquela época. É o que está acontecendo hoje lá nos Estados Unidos. Olha que legal o que está acontecendo lá. É jovens. Eles não se encontraram naquela época. E então eles foram procurar um lugar onde eles fossem acolhidos. Que eles poderiam ser quem eles eram, porém adorando a Deus. Cara, é a DAC. Aqui você entra aqui da forma que você é. E aqui você aprende a ter uma adoração extravagante, terrível. Sabe, no bom sentido? Porque se você for uma pessoa tímida, uma pessoa que não consegue expressar reações, você vai se sentir meio um peixinho fora do lago. Porque aqui, se você olha para a direita, você olha para a esquerda, está todo mundo ali se rasgando, gente. Você pode ter tido um dia lá fora terrível, tipo, passei um dia ruim, fui perseguido no trabalho, mas você pisou aqui dentro. Eu falo por mim. Quando eu passo aquela porta, eu sinto como se tivesse um véu, uma brisa. Eu faço assim, falei, nossa, o Espírito Santo já está aqui. Ele já está aqui. Porque a presença de Deus nesse lugar é fora do comum. Mas por quê? A presença do Espírito Santo é assim aqui. Porque vocês dão lugar para Ele. O Espírito Santo precisa se movimentar através das nossas ações. Se você não dá lugar para Ele, não tem como Ele se expressar. Quando você olha para alguém que está chorando ali, que está, sabe, se rasgando, cara, você tem que ser muito seco para não sentir nada. Sabe? E eu falo assim, Deus, que eu nunca chegue um dia a se sentir seca. Eu falo assim que quando eu entrei nesse lugar, a primeira coisa que Deus
mudou em mim foi eu sentir a presença dele, sabe? E as pessoas perguntam, nossa, Lília, você chora muito. Realmente, eu choro muito, porque eu vi uma ministração que fala assim, que o nosso choro, ele só sai quando ele está transbordando. E você não precisa estar triste para estar chorando. Eu choro de alegria, porque eu consigo sentir a presença de Deus. Eu sinto Deus falando comigo. Vejo Deus falando com vocês. Sabe, eu vejo pessoas aqui que estão dando lugar para o Espírito Santo e Deus está fazendo coisas que ele nem imagina. Sabe, tem um marido de uma líder minha, falou, nossa, Lília, eu tive uma reação aqui no culto que se eu fosse pensar, eu jamais faria. Por quê? Porque o Espírito Santo está querendo usar ele. E ele não pensou, vou passar vergonha? Não, vou fazer o que o Espírito Santo mandou. Então, é isso que a gente precisa, uma adoração extravagante. A gente precisa dar lugar para o Espírito Santo. Amém? Vamos entrar no tema? Você consegue colocar para mim, por favor? É Isaías 44, 3 e Joel 2, 28 e 29. Que diz assim. Está um fogo aqui em cima, gente, vocês não têm noção. Pois eu derramarei a água para matar sua sede e regar os seus campos secos. Derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e a minha bênção sobre suas futuras gerações. E Joel 2, 28 diz assim. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa, todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre os servos e servas. Cadê os servos e as servas da DAC? Glória a Deus. Aplauda Jesus, gente, é para Ele. Aqui nesse texto, por que eu escolhi esse texto? Porque eu quero falar sobre adoração. O primeiro texto de Isaías... Ai, obrigada. Oh, glória. O primeiro texto de Isaías, ele está falando que ele vai derramar uma água num terreno seco. E esse terreno seco pode ser o seu coração hoje. Porque não é porque você está dentro de uma igreja, você frequenta uma célula, e que o seu coração está inundado pelo Espírito Santo. Às vezes leva tempo. Eu lembro do pastor, ele falando que ele buscou muito ser batizado pelo Espírito Santo, e a pastora Naira foi primeiro. Ele falou, por que Deus? Eu sou o pastor da igreja, como assim? E eu lembro também que eu busquei muito o batismo do Espírito Santo. E na época eu era da igreja lá do Tinga, e nós fizemos um monte, 6 meses, lembra? Toda segunda-feira a gente subia lá no Morro Santo Antônio, e eu estava lá, toda segunda-feira. Mas num determinado tempo, eu comecei a ficar frustrada, porque eu via todo mundo e menos eu. 1 mês, tudo bem. 2 meses, tudo bem. 3 meses, 4 meses, 5 meses, e nada. Eu falava, não, Deus, não vou mais não. Não, já estou me humilhando já. Eu vou lá buscar Jesus e volto mais frustrada para casa. E aí ficava chorando em casa. Eu chegava no quarto, ficava chorando, poxa, Deus, por que não? Por que não? Por que eu? O que eu estou fazendo de errado? Onde eu estou pecando? Sabe, eu me culpava. Até um dia que eu falei, Deus, tudo bem, não é para ser. Né? Por que eu vou brigar com Deus? Não é para ser, não é, amém. Não vou desviar por conta disso. Vou continuar buscando Deus de todo o meu coração. E quando eu tirei essa intenção do meu coração, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu lembro que o Juninho esqueceu o violão. Eu sei que começamos a adorar no gogó. E, de repente, gente, eu senti uma descarga elétrica. Eu caí, eu pulei, eu rolei. Eu não sei o que aconteceu comigo. E foi algo assim que foi, Deus, nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Nunca mais eu vou esquecer o dia que fui batizado pelo Espírito Santo. Então, assim, nós precisamos disso, para nos mantermos de pé. Cara, eu vejo o Vitor aqui, ele se joga nesse altar. Ele não tem vergonha. Ele não está nem aí que vocês estão olhando para ele, o que ele vai fazer. Porque ele vem aqui para gastar o tempo dele na presença de Deus. E é isso que nós precisamos fazer.
Cara, você já saiu de casa, você já pegou seu carro, você já está aqui. Por que ficar aqui só por estar? Sabe, já está aqui, dê o seu melhor para Deus. Faça valer a pena você estar aqui dentro. Eu estava pensando, orando a Deus, falei, Deus, olha o que está acontecendo sobre nossa cidade. Mas nós estamos aqui. Sabe, os seus estão guardados. Sabe, Deus nos protegeu, Ele está protegendo a nossa cidade. E eu creio em nome de Jesus, que de alguma forma, nós como igreja, nós vamos ajudar essas pessoas. Nós vamos levar o amor de Jesus para essas pessoas. E nós vamos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Eu quero até parabenizar vocês que estão lá fazendo, sabe, tomando a frente, ajudando lá. Porque é isso que a igreja tem que fazer. É lá fora que ela tem que aparecer. É para isso que nós somos chamados. Para mostrar a diferença lá fora. Amém? E nesse livro também, eu aprendi que a adoração, ela é um veículo para apresentar a Deus. Como tem sido a sua adoração com Deus? Porque a forma que nós buscamos Deus vai mostrar lá fora para as pessoas como eu passo Jesus para elas. Porque não é a forma, pessoas, não é como eu ajo com elas. Não é como eu sou simpática, não é como eu falo com elas. Mas elas conseguem enxergar algo diferente dentro do nosso coração. Porque quando acontece alguma coisa ruim, a reação de vocês mostra o Espírito Santo lá fora. Não é quando tudo está tudo bem. Porque é muito fácil apresentar Jesus para as pessoas quando está tudo bem. Mas quando está passando uma dificuldade na sua vida, quando você talvez esteja passando por o que está acontecendo hoje lá fora. E aí? Cadê o seu Deus? Ele continua no mesmo lugar. Porque Deus é Deus. E eu adoro Ele, eu amo Ele acima de qualquer circunstância. Eu não preciso estar feliz para me amar Jesus. Eu não preciso estar totalmente abençoado para apresentar Jesus. Eu preciso entender quem é Jesus. Só isso. O que Ele veio e fez aqui na terra é o suficiente para me fazer amar Ele todos os dias. Sabe, vocês têm um pastor que ele dá exemplo, sim, todos os cultos domingo que ele fala sobre adorar a Deus, sobre rasgar o coração para Deus. Porque se nós não formos assim, nós não vamos conseguir nos manter de pé. Porque às vezes vai ter que ser na carne mesmo. Muitas das vezes, gente, eu vou falar com Deus, eu não sinto nada. E eu falava, nossa Deus, eu estou em pecado, porque eu não estou sentindo nada, eu estou orando, o Senhor não falou comigo, o Senhor não está falando comigo. Gente, nem sempre Deus vai falar. Você não precisa sentir Deus para que você continue buscando Ele. Você sabe que Ele existe. Você sabe que você está aqui por conta dEle. E por conta disso, você vai continuar buscando Deus. É isso que nós precisamos fazer hoje. Sabe? Esse livro, ele mostrou para mim, gente, que quando a igreja primitiva começou a ser espalhada, sabe, pelos discípulos de Jesus, cara, a Bíblia fala que eles se reuniam, eles comiam, eles cantavam, eles adoravam a Deus, e era isso que unia eles. Porém, eles foram perseguidos, e muita coisa aconteceu até o dia de hoje, para que esse livro fala assim, que ele foi estudado por 10 anos, né, o Sandro Baggio, ele estudou por 10 anos para ele editar esse livro. Então, assim, ele fez muito estudo, muita coisa, para hoje, nós estamos lendo esse livro aqui. E esse livro fala que antigamente tudo era pecado dentro da igreja. Você não podia fazer nada, né? Até um teclado, um piano, um órgão, era pecado dentro da igreja. Tudo era pecado. E aí eu fui buscar, falei, Deus, por que tudo era pecado? Porque a religiosidade faz isso, sabe? Quando a pastora Agi falou, né, de Davi, que ele adorou a Deus, e escandalosamente, que ele pulou e pareceu a perna dele, as pessoas ficaram escandalizadas. Gente, estou adorando Jesus. Por que ficar escandalizado? Porque pareceu um pedacinho da minha perna?
Ou seja, a pessoa estava mais atenta, olhando a reação das pessoas, do que no mover ali da canção, da adoração a Jesus, do que o povo estava reunindo e comemorando. E eu vejo que isso acontece muito nos dias de hoje. Né? As pessoas hoje têm dificuldade de se entregar a Deus. Sabe? As pessoas pensam assim, o que vão falar de mim? Por exemplo, no trabalho. Você consegue colocar louvor lá no seu trabalho? E levantar as mãos, adorar a Jesus? Ou você tem vergonha? Não, mas só eu sou crente, né? Vou escandalizar. Gente, para uma igreja avançar lá fora, tem que ser escandalizado mesmo. Porque se nós formos, discretos, as pessoas não vão conhecer o poder da adoração. A adoração intencional, sabe? Adoração intencional, gente, é tudo que nós fazemos com uma intenção maior. É uma intenção que vai gerar um propósito. Por exemplo, um casamento. Uma pessoa que se casa, a maioria das vezes, ela fala assim, eu vou casar para mim ser feliz. Ela deveria pensar, eu vou casar para fazer a outra pessoa feliz. Porque aí as coisas vão começar a caminhar e dar certo. Mas não, você casa assim, não, ele é bonzinho, ele me respeita e ele vai me fazer feliz. Aí você casa e aí começam os problemas, porque daí você vê que juntou as contas, tem mais dívida, tem uma casa para limpar, tem trabalho, tem filho, tem isso e aquilo. E aí você começa a falar assim, não era isso que eu estava procurando. Eu casei para ser feliz. É a intenção. Hoje, jovens, vocês vão casar para fazer a outra pessoa feliz. E a outra pessoa, na mesma forma, vou casar para fazer você feliz. E aí sim, os dois vão caminhar no mesmo propósito. A intencionalidade, ela vale também para a busca com Deus. Você que quer crescer espiritualmente na presença de Deus, você precisa fazer algo a mais. Somente vir aos cultos nas quarta-feiras e nos domingos não é o suficiente. Porque é no seu quarto que a adoração intencional é gerada. Quando ninguém está vendo. Quando você está triste, quando você está sem paciência com a sua casa, quando você está magoado com alguém. Mas é lá dentro do seu quarto que o Espírito Santo vai descer e vai falar com você. Isso é uma adoração intencional. Sabe, tudo precisa ter uma intenção, gente. Tudo. Sabe, você ser um bom funcionário. Você tem que ter uma boa intenção. Por que você trabalha? Não é por conta do dinheiro, somente por causa da conta do dinheiro. Você tem que ter uma intenção. Eu estou nesse trabalho porque eu vou passar Jesus nesse lugar. Eu vou ganhar meu chefe, eu vou ganhar a minha amiga de mesa, eu vou ganhar meus companheiros. Essa é a intenção, sabe? Então, quando você vive com uma intenção de propagar o reino de Deus, muda tudo. Muda tudo. E é isso que eu vi nesse livro. Sabe? Quando a gente tem uma intenção, assim, aberta de esclarecer o que Deus tem para o dia de hoje, como eu li nesse livro, vocês não vão parar por nada. Porque é muito fácil a gente parar por conta de palavras, de pessoas que não acreditam em vocês. Sabe, eu fico muito feliz de saber que essa igreja é uma igreja de jovens, né? Nós estamos ficando velhinhos aqui já. Aqui é uma igreja de jovens. Porque os jovens que vão continuar amanhã o nosso trabalho. Por isso que nós temos que dar, sabe, todo o apoio para vocês. Porque no dia de amanhã, quando nós falamos, nossa, pastor, vou me aposentar aqui. Vocês vão dar continuidade no encontro, nas reuniões. É isso que vai acontecer. Mas para isso, vocês precisam gerar dentro de vocês uma adoração intencional. Sabe, a adoração intencional, ela vai além da música. Hoje eu vi um vídeo, eu até postei no meu Instagram, de um cantor, mas ele cantava de uma forma, e ele se rasgava, e ele chorava, e estava escrito assim uma frase, não é somente uma música, é como você canta essa música. Sabe, quando eu vejo aqui a Rebeca, aqui a Amanda, cara, você vê nitidamente elas rasgando o coração delas. Elas deixando o Espírito Santo conduzir o culto. E é isso que nós precisamos desejar no dia de hoje, sabe? Que Deus rasgue nosso coração, que Ele nos conduza da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer.
Porque é dessa forma que o Senhor vai falar com vocês. E é dessa forma que Ele vai usar vocês. Sabe, eu tenho visto e ouvido muitas pessoas vai começar a reclamar e murmurar pelas coisas que elas ainda não conquistaram. Esse ano é um ano da bênção, gente. Um ano da colheita, sabe? Então, assim, cara, olha essas pessoas que perderam tudo. Sabe, eu arrisco a dizer que talvez no meio delas, elas não estejam murmurando. E você que está aqui dentro, com a sua casinha em pé, com o seu carro em pé, e você está reclamando da sua vida. Cara, o nosso propósito é ganhar almas. E não importa o que nós temos que fazer para isso. Sabe, se Deus não abençoar, amém. Se Deus não fizer, amém também, cara. Sabe, não é à toa que vocês estão aqui hoje. Porque Deus tem algo para vocês. Sabe, eu estava estudando um pouquinho sobre música. E tem até uma frase aqui no livro, que eu quero te ler, que diz assim. Está aqui na parte do avivamento, que diz assim: toda nota, todo tom, toda harmonia são origens divinas e pertencem a nós. Traga suas cornetas, harpas, órgão, flautas, violino e piano e tambores, ou qualquer outra coisa que produza melodia, e ofereçam a Deus e a utilizem para tornar os seus corações alegres perante o Senhor. Amém? Essa frase é do William Booth. O que está dizendo aqui? Que todo instrumento, ele foi criado para Deus. E com todos os instrumentos, a adoração é para Deus. E aí eu quero falar para vocês que, então, os instrumentos é amaldiçoado, Lília? Porque quem está tocando lá no mundo é amaldiçoado? O instrumento não. A letra sim. Porque hoje, eu vi até um podcast do Alexandre Aposan, que ele fala muito sobre rítmicos. E ele fala assim que nosso corpo, ela tem uma célula rítmica. E conforme toca fora, ela vibra dentro. Eu achei muito interessante, porque eu fui conhecer a música, gente, né? Eu nem me apresentei, gente, perdão. Meu nome é Lilian, eu sou supervisora e líder. E a minha vida toda eu sempre morei em sítio. Então, assim, eu não tinha facilidade, sabe, TV, meu pai foi comprar uma TV, eu tinha 15 anos. Então, tipo assim, eu não tinha essa facilidade que vocês têm hoje, né? Então, assim, e eu fui conhecer a música no radinho, assim, sabe? Aonde eu ia trabalhar na roça, eu levava o radinho. E aí eu conheci uma rádio, que acho que é de São José, a nossa rádio, se não me engano. Ela só tocava louvor. Eu me apaixonei pelos louvores. E na época era Ana Paula Valadão, Fernandinho. E quando eu vim um dia passear aqui em Caraguá, né, a minha cunhada hoje, a Michele, ela me levou para a igreja dela, falou, vamos conhecer minha igreja? E eu fui lá e estava tocando as músicas que eu sempre ouvi em casa. Ela falou, nossa, onde você conhece? Eu falei, conheço, porque eu estou ouvindo todos os dias. Então, assim, para mim, a adoração, ela começou sem ser na igreja. Eu e o radinho. Mas foi a forma que Deus encontrou para me resgatar, sabe, para me pegar. Porque, assim, eu fui criada no catolicismo, coloquei um pezinho lá na macumba, né? E passei por muitas coisas. E eu lembro até, hoje, né, tipo, montando aqui, falando com Deus, e eu lembro que quando eu frequentava a macumba, a pessoa falou assim, Lília, você tem facilidade, dá para desenvolver em você, se você é sensível, não sei o quê. E aí eu fiquei com medo, falei, eu quero isso não. E aí eu lembro, no último dia, eu falei assim, fui com uma amiga, né, ela estava passando um problema no casamento, falou, Lília, me leva lá. Eu falei, tá bom, vou te levar, mas vai ser a última vez. Eu já falei com Deus, eu não ponho o pé lá mais. Gente, vocês acreditam, era lá em Jacareí. A gente desceu do ônibus, e nós estávamos passando num trilho assim do trem. E algo me empurrou. Na hora que eu estava vindo do trem, me empurrou, ela me puxou. Eu falei, o que é isso? Ela falou, Lília, o que é isso? Eu falei, não sei, algo me empurrou. E aí eu entendi. Porque quando eu falei com Deus que seria a minha última vez de pisar lá, o inimigo não quer te perder. E o inimigo, ele faz de tudo
para que você morra sem a salvação. E aí eu fui lá com ela, mas eu nem entrei no quartinho lá, sabe? Fiquei lá fora, né? A mulher na época era até parente. E depois eu vim embora, decidida, gente. Cheguei em casa, falei para minha mãe e para meu pai, sabe? Eu joguei tudo fora. As coisas estavam lá em casa. Joguei tudo fora. E aí eu fui entendendo o que é o mundo espiritual. Para vocês verem, gente, é louco. É só para quem acredita. Quando Deus mandou uma pessoa na minha célula, e ela também já fez parte disso, antes dela chegar na minha célula, hoje uma líder mandou para mim assim: Lília, eu vou mandar uma pessoa na sua célula, parente minha. Você cuidar dela, tá bom? Eu falei, beleza, pode mandar. Aí uns 3 dias antes do dia da célula, eu sonhei que chegava essa pessoa. Eu não conhecia ela, nem por foto, nem nada. Exatamente o rosto dela. E junto com ela chegava dois cães pretos desse tamanho. E os cães ficavam rodeando ela assim. E aí Deus falou comigo, no sonho: ora, viu? Ora, se prepara. Falei, beleza. Né? Jejuei 3 dias. E realmente ela foi, tudo, ganhei essa pessoa para Deus. E depois ela levou uma outra pessoa. Olha que interessante. E essa pessoa foi mais punk. Por quê? Ela falou assim: Lília, essa pessoa já se... Eu não lembro muito bem como que fala. Mas já raspou a cabeça, sabe? Já tinha se consagrado. Acho que é assim que fala, não tenho certeza. E aí, quando essa pessoa chegou na célula, ela não conseguia olhar para mim. E ela falava assim: eu tenho que ir embora, porque eles estão aqui, eles estão ali no seu portão. Ela falava assim: tem um fogo aqui no seu portão, mas eles estão tentando passar pelo vão no seu portão. E realmente, gente, sabe, no dia que ela chegou, o clima mudou. Sabe, aquele vento estranho, aquele ar estranho, muito estranho, muito estranho. E ela falou assim: eles estão aqui, tá vendo? Olha aqui a mudança do tempo. É tudo eles vão me pegar. E ela tinha falado que na noite anterior, como essa pessoa chamou ela apanhou a noite. Ou seja, os espíritos foram lá e bateram nela. Então, assim, cara, o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo real. Se você realmente acredita, por isso que nós temos que lutar para salvar essas pessoas. Porque o diabo, ele não brinca em serviço. E aí o que aconteceu? Conversei com essa menina, sabe? Orei por ela, tudo. E ela falou assim: não, eu vou voltar, eu gostei, eu vou me esforçar. Essa foi a palavra dela: eu vou me esforçar para me voltar. E ela nunca mais voltou na minha célula. Sabe? E segundo a parente dela, ela disse assim, que os espíritos realmente bateram nela, deram uma surra nela. E ela, por medo, ela nunca mais pisou na célula. E hoje ela foi embora até em outro lugar. Ela mora, se não me engano, em outra cidade. Mas o que eu quero dizer para vocês sobre a célula rítmica? Essa pessoa que eu ganhei para Jesus na minha célula, ela passava mal toda quinta-feira. Eu falei: meu Deus, não é possível. Como assim? Eu estou orando. E o que está acontecendo com essa pessoa que ela passa mal toda quinta-feira? Mas eu nem me atentei. Tipo assim, umas 7, 8 casas da minha casa tinha um terreiro. E toda quinta-feira eles batiam um batuque lá. E ela chegava e ficava: ai, estou passando mal. Eu orava por ela, daqui a pouco dava um remédio para ela também. E aí eu falei: o que está acontecendo? Aí ela falou: eu estou aqui, mas eu não estou aqui. Eu falei: como assim? Ela: a música entra na minha mente, eu não estou escutando nada que você está falando. Eu falei: ah, tá repreendido, Satanás. Aí coloquei a mão na cabeça dela, mandei embora e comecei a orar. Falei: Deus, fecha esse terreiro, Deus. Gente, não foi um mês, a pessoa foi embora. Fechou esse lugar. Mas o que eu quero dizer para vocês, olha a influência. A pessoa já passou por esse lugar, ela já estava na igreja, já passou por encontro, ela já estava trabalhando. E mesmo assim, a memória afetiva, sabe? Algo que entrou dentro dela e ficou registrado. É assim que acontece, né? E o apóstolo ele fala assim que tem ritmo, né, que se torna rítmicos, que você não controla o seu corpo. Ele fala assim, por exemplo, o funk. O funk é uma modalidade que aonde ele toca, ele influencia todos. Você pode ser crente, mas você fica lá uns 3 horas, aos pouquinhos está lá, batendo o pezinho já. Daqui a pouco você já começa a mexer o ombrinho. Por quê? Porque aos pouquinhos ela vai entrando em você. Se você não tiver uma mente boa com Jesus, se o seu passado foi isso, gente, não permita, sabe? Não permita, sabe? Mas por quê? O que vibra por fora,
vibra aqui dentro. Sabe, eu achei muito interessante falar sobre isso. Por isso que eu falo que a adoração, ela tem que ser exclusivamente para Jesus. Exclusivamente para Jesus. Sabe, quando a gente se batiza, o velho homem, ele morre. Né? Tem umas pessoas que falam, ele sabe nadar. Realmente, ele sabe nadar, mas a gente pisa nele todos os dias. Né? Porque se a gente deixar, né, todos os dias, tem uma guerra dentro da gente. E a gente precisa vencer todos os dias. Aquilo que a gente alimenta é o que vai dominar a nossa vida. E o que vocês têm alimentado hoje? Como tem sido a adoração de vocês com Jesus? Nesse livro também, gente, eu nem quero falar muita coisa, mas eu aprendi que todo louvor, ele tem um destino, sabe? Todo show é um culto. Quem vocês têm cultuado? Quem vocês têm, sabe, gastado o seu tempo? Porque, e outra coisa, gente, algo que me preocupa muito. Eu fui numa célula, a penúltima célula agora, e é uma célula de jovens. E nas perguntas, a menina falou assim, se eu pudesse, eu colocaria minha mãe dentro de uma caixinha. Porque ela não tem tempo para mim. Ela fica com os amigos, ela tem tempo no trabalho. Eu não sei se a mãe dela vai para a igreja. Ou seja, tem algo que está tirando a presença de você dentro de casa. E é algo preocupante. Eu acredito que os professores, né, eles sabem mais disso, porque as crianças hoje estão perdendo os pais. Às vezes a gente está tão ocupado com as coisas dessa terra, sabe? E os nossos filhos não estão tendo referência dentro de casa. Porque não é que você adora aqui no altar, gente. Não é vocês virem para o culto toda quarta e todo domingo que vocês estão ensinando os seus filhos. O meu pai, ele nunca foi crente. Nunca me levou para a igreja. Mas nem uma noite ele deixou a gente deitar sem antes ajoelhar e falar com Deus. Ele nem era crente. Sabe, assim, todos os dias ele perguntava como foi o nosso dia. Sabe, então são coisas que eu nunca vou esquecer, né? A gente tem a referência aqui, a Rosiane, que sempre falou do pai dela. E vocês, pais, estão marcando a memória dos seus filhos? Sabe, a adoração, às vezes a gente adora aqui, mas lá fora, nossa boca é uma praga, é um veneno, é uma faca, é uma navalha. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a nossa boca saia bênção. Que da nossa boca saia palavras que vão edificar os nossos filhos e a geração dos nossos filhos. Sabe, eu vi também uma frase que falava assim que o louvor, ele tem uma influência de aproximar você de Deus. Quando você realmente abre a mente. Porque não é só colocar a música para tocar na sua casa. Sabe quando você separa aquele período? Gente, que seja 10 minutos, que seja 15, 20, não importa. Mas a sua prioridade. Sabe? Quando você escolhe ali um louvorzinho e deixa aquilo entrar dentro de você. E aquilo te conecta com o Espírito Santo. E o seu dia todo você fala com Ele. Isso é uma adoração intencional. Porque não é só falar com Jesus de manhã e o dia todo não lembrar dEle. Não é só você, à noite, Deus, muito obrigada, amém. Não, gente. Adoração intencional é você viver como se estivesse frente a frente com o Pai. Todos os dias. Perguntando, pedindo conselho. Sabe, assim, como fosse o seu melhor amigo. É isso que Deus espera de nós. E sobre esse livro também, eu tirei alguma base, como ser um adorador intencional. A primeira dela está lá em 1 Coríntios 9, que diz assim: eu sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior número de pessoas. Nós temos que ser flexíveis. Sabe, eu vejo assim muito as pessoas priorizando o seu bem-estar,
Tipo, se eu estiver trabalhando, se eu estiver pagando as minhas contas, estou fazendo célula, estou cuidando de pessoas, mas a minha vontade ainda vem em primeiro lugar. E aqui fala que você é livre, mas você pode escolher ser escravo para salvar maior número de pessoas. Sabe, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos adorando a Deus intencional. Porque nós somos criados para isso. Para louvar e adorar o nome dEle e salvar almas. E salvar almas. Gente, o salvar almas tem que ser o top 10 da sua vida. Sabe, o primeiro lá em cima. Eu quero trabalhar, quero ter meu carro, quero casar, quero ter filho, quero fazer faculdade. Mas salvar almas tem que ser o primeiro. Porque você pode ter todas essas coisas, mas se você não adorar Jesus salvando almas, nós vamos ser julgados não pelo nosso trabalho, mas pela nossa intenção. Cara, não venha para a igreja porque o seu líder está mandando. Venha para a igreja porque você precisa da presença de Deus. E você precisa dele todos os dias para que você não venha a cair. Sabe, eu vejo assim que por tão pouco pessoas estão deixando aos poucos a presença de Deus de lado. Sabe, uma TV, uma conversa, um passeio tem se tornado prioridade. E Deus quer que nós viemos priorizar Ele em primeiro lugar. Lá em Colossenses 3, diz assim: que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês, ensine e instrua uns aos outros com toda a sabedoria. Cante salmos, hinos, canções espirituais e louvem a Deus com gratidão no coração. É isso que nós fazemos aqui todos os cultos. Nós adoramos a Deus com gratidão, gente. Com gratidão, porque nós só estamos aqui hoje, porque o Senhor permitiu. Na minha célula, eu sempre falo, meninas, todos os dias, zera a conta antes de dormir. Zera a sua conta. Como assim, Lília? Libere perdão, peça perdão, abrace, fale que ama e agradeça a Deus. Porque amanhã pode não chegar. E daí? Como você vai se resolver com Deus? Depois não vai ter chance. Então, eu falo para os meninos, toda a célula termina. Como é que é? Zera a conta antes de dormir. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Mas se eu não estiver com Ele, com o meu altar em pezinho, depois vai complicar para o nosso lado. Amém? Então, sabe? E aqui, nós precisamos ter maturidade. Quanto tempo nós estamos na presença de Deus já? Estamos agindo como crente bebê? Quanto tempo você vai levar para crescer espiritualmente? Talvez você ainda não mudou de nível, porque você ainda está da mesma forma que você entrou. Já faz 1 mês, 2, 3, e você continua falando as mesmas coisas, reclamando dos mesmos problemas, e você não está vendo o que você está fazendo aqui. Você foi chamado para salvar almas. Não é sobre a sua vida, não é sobre você, não é nada sobre você, é sobre Jesus, gente. É tudo sobre Ele, não é nada sobre nós, sabe? Eu falo assim que nós precisamos ser mais ousados. E isso vale para mim, gente. Eu falo, Deus, dá mais ousadia, porque eu preciso. Sabe, às vezes, se eu parar para pensar, eu dou uma travada. E eu preciso. Então, é isso que nós precisamos. Mais ousadia. Fala, Senhor, eu não estou vendo, não está acontecendo, mas eu acredito que já está pronto no mundo espiritual. É só questão de dias para me acessar isso. Sabe, é isso que a gente precisa. Sabe aquele seu problema na sua casa? Sabe essa dificuldade financeira? Sabe esse pai, a sua mãe, esse vício que você acha que não tem jeito? Cara, determina. Fale como já estivesse pronto. E tome posse e haja todos os dias como se já tivesse acontecido. Sabe? Primeiro a gente gera dentro do nosso coração, na mente, para depois ser gerado no mundo real. Então tudo depende da forma que nós vemos as coisas. Como nós tratamos as situações. Eu preciso ver com os olhos de Jesus. Eu preciso falar com as palavras de Jesus. E o meu coração, cara, todos os dias tem que ser quebrado. Porque a gente é falho. A Bíblia fala que o nosso coração ele é enganoso.
Então, muitas das vezes, nós achamos que temos razão, nós achamos que estamos certos, e a pessoa que se vire, não. Tenha paz, não tenha razão. Razão é só Deus. E quem te justifica é Ele. Então, para que ter razão? Entendeu? Está falando? Deixa falar. Está xingando? Deixa xingar. Fala, eu não vou abrir minha boca, eu não vou prestar minha boca para Satanás. Deixa Deus te justificar. E Ele justifica. Quando você coloca as suas mãos, Deus fala, tá bom, você quer fazer? Então vai fazer. Quando você fala, tá vendo, Deus? Eu estou aqui, Deus. Sabe, trabalha no meu coração, cuida de mim, Jesus, me justifica. Ele fala, tá bom, filhinha, eu vou lá, eu vou te justificar. Assim que Deus faz. Deus é lindo demais, gente. Deus é maravilhoso, sabe? Sabe, Deus, Ele rasgou o seu filho por mim e por você. E se isso não tocar no seu coração e fazer você despertar para fazer algo a mais para Deus, cara, eu não sei o que vai despertar você. Sabe, eu não teria essa coragem, ninguém aqui teria essa coragem. Ninguém aqui teria essa coragem, mas Deus teve. E por isso nós somos salvos. Todos os dias, gente, trabalhar na obra de Deus garante a sua salvação. Sabe por quê? Porque você não vai desviar. Para você estar trabalhando na obra de Deus, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que fazer muita coisa. E isso te mantém de pé. Não é que a salvação, ela é de graça, gente. Ela já foi paga com um preço de sangue. Mas todos os dias ela custa renúncia. E você tem renunciado àquele pecadinho? Que você sabe, tem nome, tem cheiro. Só que muitas vezes você não consegue. Hoje Deus vai te ajudar. E você vai entregar isso para Deus hoje, em nome de Jesus, porque você precisa entregar para Deus uma adoração intencional, em nome de Jesus. Outra coisa que nós precisamos, ter o espírito de servo. Essa igreja, ela é formada de servos. Essa igreja, o propósito maior dela, cara, é servir. Então, você que está aqui hoje, e entendeu quem te chamou, não é o pastor Ronaldo, não é a pastora Naira, não é o seu líder. Deus te pegou e te injetou lá nessa célula, com um propósito. Você vai salvar a sua geração, você vai salvar a sua vizinhança, você vai salvar os seus colegas no trabalho, é você que vai fazer isso. Por isso que eu falo que a adoração a Deus, ela te injeta um gás, um ânimo, que você fala, eu estou pronto, eu quero ir, porque é isso que eu quero fazer todos os dias da minha vida, até Jesus voltar, ou se eu for antes, mas eu quero continuar todos os dias fazendo a obra de Deus, todos os dias entregando o meu melhor para Deus, porque é isso que o Senhor espera de nós hoje. Amém, gente? Vou parar por aqui. Eu só quero falar o último, que está lá em 1 Coríntios 9. Gente, tirei tudo isso aqui do livro, viu? Esse livro é maravilhoso. No finalzinho dele é melhor ainda. O finalzinho que eu adorei. Fala assim, 1 Coríntios 9. Por isso eu corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Você viu que doido esse versículo, cara? Você dá ordem para o seu corpo, você se enche da presença de Deus, você é instrumento de Deus, e você chama outros para fazer parte disso. E aí você vigia para que você não caia. E é isso que o Senhor quer hoje de vocês. Que vocês se tornem soldados fortes. Sabe, a gente não sabe o que está por vir e como vai ser com a igreja. Mas nós sabemos que a porta do inferno não prevalece sobre a igreja. E quem é a igreja de Caraguatatuba? Cadê a igreja do Brasil? É sobre Jesus, gente. Jesus, Ele chamou vocês com um propósito maravilhoso. Por isso que vocês têm que ter um coração grato a Ele todos os dias. Senhor, eu quero te adorar, Senhor. Eu quero entregar, Senhor, tudo, Deus. Tudo, Pai, que o Senhor colocou já está aqui dentro, Deus.
O seu altar habita algo poderoso, que é o Espírito Santo. É só convidar Ele para colocar para fora o que já está aí dentro. E Ele vai ajudar vocês a vencer todos os dias. Se coloque de pé. Glória a Deus, Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus, Jesus. Fique à vontade, Espírito Santo. Nós queremos entregar a Ti agora uma adoração extravagante, Senhor. Você que estiver à vontade, vem aqui para frente. Vem entregar a Jesus o seu melhor. Nós queremos Te dar tudo, Deus. Porque é tudo por Você, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Você que sente dificuldades de abrir o coração para o Espírito Santo. Você que sente medo. Tem pessoas que não se entregam ao Espírito Santo por medo. Medo das reações, medo das sensações. A melhor coisa da vida é sentir ser queimado pelo Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo, ele apura a nossa vida. O Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, ele vai apurando. Ele vai colocando uma chama que não se apagará. Por isso, em nome de Jesus, Pai, incendei esse lugar, Pai. Incendei esse altar, Jesus. Leva os seus filhos no nível mais alto essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Digno da minha vida.
adoramos nessa noite, Senhor. Nós entregamos tudo, Senhor. Nós queremos te dar, Senhor, sem reservas, Pai. Por favor, Espírito Santo, inunda essas pessoas, Pai. Passa, Senhor, o teu fogo em cada lacuna dos seus corações, Pai. Esquadrinha as suas mentes, Senhor Jesus. E coloca, Pai, o fogo do teu Espírito sobre eles, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai, que os teus filhos, Senhor, serão como árvores plantadas, Senhor, à beira de ribeiro, Senhor. As suas folhas, Senhor, não cairão, Deus. E eles darão fruto no tempo certo, Deus. Eu profetizo, Pai, que o Senhor é o pastor nosso e nada nos faltará, Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai, que a nossa geração, Pai, fará a diferença, Pai. Eu profetizo, Jesus, que sobre cada casa, Pai, cada lar, Senhor, há uma porta de salvação, Pai, para cada líder aqui, Senhor. Eu profetizo, Senhor, uma geração apaixonada, Pai, uma geração, Pai, entregue, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai, que o Senhor lançará fora todo medo, Deus, porque o Senhor, Deus, o enviará o teu povo, Pai, para mudar, Senhor, toda essa cidade, Pai, e nós vamos subir, Deus. Não é só sobre Caraguá, Pai, não é só sobre o litoral, Pai. A DAC fará história, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Eu profetizo, Jesus, que nós teremos uma igreja tão grande, Deus, tão grande, Senhor, que os turistas descerão, Pai, não para ir à praia, Deus, mas para vir, Pai, receber unção, para receber a sua presença, Deus. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai, que esse ano, Deus, nós vamos passar de 200 células, Deus. Eu profetizo, Deus, que uma nova leva, Senhor, de líderes, Senhor, vão se levantar, Pai. E eu profetizo, Deus, até as pessoas, Pai, que já fizeram o CFL, Pai, elas vão despertar, Senhor, e elas vão, Senhor, fazer a sua obra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Cuida, Senhor, dos teus filhos, Senhor. Cuida deles, papai. Cuida dos seus familiares, Senhor Jesus. Cuida, papai, do seu coração, Jesus. Não deixa ninguém se perder aqui, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai, que uma unção está sendo colocada sobre eles agora, Pai. Uma unção de ousadia, Pai. Uma unção de visão aberta, Pai. Vem impartir, Senhor, sobre eles a sua presença, Deus. Vem colocar sobre ele, Pai, a tua unção, Deus. É o que eu te peço, Jesus. Fala com seus filhos, Deus. Confirma hoje com ele, Jesus, algo poderoso, Deus. Se tem alguém aqui no nosso meio, Pai, que tem ser dúvida, Pai, que tem medo, Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas, Senhor, sairão daqui, Senhor, com uma nova identidade, Pai, de adoração, uma nova identidade, Pai, de entrega total, Pai, porque eles vão te amar, Senhor, todos os dias até que você venha, Deus. Todos os dias até que você venha, Deus. Todos os dias até que você venha, Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu abençoo os teus filhos, Pai, e eu profetizo sobre eles, Deus. Aquilo que eles vieram buscar aqui hoje, Pai, eles estão saindo com as mãos cheias, porque o Senhor é poderoso, Deus, e o Senhor conhece o coração de cada um deles, papai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Pai, que amanhã, Senhor, telefones venham tocar, Senhor, que amanhã, Senhor, grandes confirmações vamos ter, Senhor, testemunho em todas as células, Senhor. Assim eu oro e abençoo, em nome do Pai,